De volta com a Educadora Entrevista, eu converso aqui com o Sérvio Buccioli. Sérvio, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a você que nos acompanha. Sempre, mas sempre mesmo uma satisfação estar aqui com você. Bom, hoje a gente vai tocar num tema, que é a sarcopenia. Queria que você explicasse para a gente o que é. Luciano, todos nós, temos a massa muscular, o tecido muscular, que é um tecido muito nobre. Esse tecido é o grande gerador de movimento, é o tecido que nos dá independência, que nos dá autonomia para a gente se locomover. E além disso, grande parte, ou a maioria do nosso metabolismo acontece por esse tecido. Então a nossa energia, ela é gasta por esse tecido, da importância da boa alimentação, mas é este tecido que com o decorrer do tempo, e hoje não só no envelhecimento, ele vem se degradando, tá? Então a sarcopenia, popularmente é a perda dessa massa muscular, certo? Que traz diversos acometimentos também. Perfeito. E é interessante, a gente pensar justamente nisso, O que gera essas questões, Sérvio? Luciano, hoje nós temos uma tendência à inatividade, Com o advento aí dos novos tempos, nós temos hoje as coisas muito acessíveis, Então não é muito difícil hoje, eu não tenho nem que levantar para você que está nos assistindo, aí para aumentar o volume e escutar essa entrevista de maneira mais potente. Então isso, com esse advento da tecnologia e também com a alimentação hoje muito diferenciada, já tendencia a essa situação, A inatividade física hoje é o principal fator que gera essa sarcopenia. Lógico que nós temos aí fatores secundários, Até aí, por exemplo, algumas patologias, elas fazem também com que haja essa redução da massa magra, mas prioritariamente a inatividade física e a má alimentação. Uhum. E quando a gente fala de inatividade, é bom a gente lembrar que não é só uma inatividade de não praticar esportes, não fazer exercício, etc. A gente vive hoje numa sociedade que criou tudo para que a gente não faça esforço. Isso se torna muito prejudicial, Luciano? Mas muito prejudicial mesmo. Só para que a gente tenha um parâmetro de comparação, hoje uma pessoa que permanece acamada, que ela está com uma patologia e ela permanece acamada, durante uma semana ela perde em média 5% da sua massa muscular, tá? Então, se a gente pegasse aí uma pessoa de 100 quilos, para ficar mais fácil, ela perderia 5 quilos, certo, de massa muscular. E hoje essa inatividade realmente, que não é só fazer o exercício, mas também fazer o exercício, e muito importante que isso aconteça, mas é o próprio eu ficar ali no sofá, não ter que levantar, ter tudo muito acessível, tudo muito fácil, e o próprio trabalho, Luciano. Hoje, muitos de vocês que estão nos assistindo aqui, trabalha a maioria do tempo sentado, sem nenhum tipo de atividade. Isso eu me incluo aí também. Terminando a nossa rotina diária de trabalho, o que nós fazemos? Vamos para casa, deitamos no nosso sofá. Passamos a noite inteira deitado. E essa rotina, esse círculo que é muito vicioso, faz com que, paulatinamente, a gente vá já não estimulando o tecido muscular. Que o inverso, ele faz com que se preserve com a contração muscular. Então, a contração muscular é que faz com que esse tecido se exercite. Para você que está nos assistindo, se você em algum momento teve alguma fratura e teve que imobilizar algum dos seus membros, com certeza, quando você voltou à atividade, você viu que aquele braço, aquela perna, ela estava mais fininha. Isso aconteceu porque você perdeu o tecido muscular. Com o movimento, o que acontece? Esse tecido é estimulado e faz com que ele volte ao normal. E quando a gente tem a sobrecarga, e aí a importância do exercício, Luciano, essa massa muscular, ela aumenta, certo? Ela aumenta por um estímulo e por uma resposta. Perfeito. E é interessante quando você coloca isso da questão da fratura, por exemplo, que você perde massa de um membro justamente por não estar utilizando e às vezes ganha um pouco mais no outro porque ele está fazendo o papel dobrado. Isso é muito interessante, Luciano. Quando nós fazemos ali as nossas avaliações físicas, é muito, mas muito comum que o membro não dominante, ele tem uma circunferência muitas vezes maior do que aquele membro dominante. Também por quê? Porque às vezes eu fico hiperestimulando, que faz com que também eu perca a massa muscular. Mas é muito importante que você se lembre que
Quando acontecem essas fraturas, esses acometimentos, nós temos, lógico, além do exercício, as questões reabilitatórias, tá? E já pensando que o envelhecimento, ele é um grande causador da sarcopenia, por que, Luciana? Luciana, o nosso processo de vida faz com que a gente já tenha essa perda de massa muscular. Na terceira idade, no envelhecimento, nós temos um sistema neural um pouquinho mais debilitado e com o próprio advento aí da terceira idade, nós temos mas grande perda de massa muscular e também, Luciano, a gente fala muito da sarcopenia, mas tem a dinapenia, que é a perda da força, tá? Nós perdemos massa, mas também perdemos força. Perdendo força, você faz com que você tenha uma redução dessa massa. Reduzindo essa massa, eu disse no começo da nossa entrevista, que ela é a grande potência, né? A nossa grande usina de gerar potência. Muitas patologias, a principal delas, a resistência à insulina, o diabetes, vem acompanhado dessa perda de massa magra também. Muito bom. E aí, né, dentro dessa dinâmica, né, de recuperação dessa massa, de desenvolvimento aí, também tem um passo a passo, porque como você foi perdendo gradativo, você vai ter que ganhar gradativamente de novo, e às vezes você leva até um pouquinho mais de tempo para ganhar do que você levou para perder. Sim, a redução de massa muscular, ela acontece muitas vezes abruptamente. Se você está associando aí uma má alimentação, se está passando por um processo, às vezes, que não precisa ser uma doença instaurada, tá? Uma preocupação. Para você que já passou pelos processos de vestibular, está com alguma preocupação nesse momento, você pode ver que isso faz com que você gere mais energia, né? Que você gaste mais energia. Gastando mais energia, você vai estar consumindo essa massa muscular também. Consumindo essa massa muscular, se você não tiver um programa de restabelecimento, e é muito bem pontuado, Luciano, parabéns por essa colocação, eu preciso de ter paciência também, né? São os alicerces que vão se construindo. Por quê? Porque eu preciso de dar o estímulo e ter tempo de recuperar. Dar o estímulo e ter tempo de recuperar. Vamos fazer aqui um paralelo. Eu coloco lá, faço a parede, preciso que esse cimento esteja firme para eu colocar os próximos bloquinhos aí. E é muito importante que neste processo eu não tenha rachaduras, tá? Que eu ganhe massa magra consistentemente. Então, para você, independente de qual a sua idade, mesmo que você seja criança hoje, a gente tem também nas crianças, Luciano, uma redução da massa magra. Por incrível que pareça, certo? O processo de crescimento hoje que deveria estar sendo estimulado, também pelo excesso aí de inatividade, faz com que essas crianças já aí nessa primeira fase da vida não desenvolva tanto quanto. Não há uma perda, mas também não há um grande estímulo. E é muito importante que você que está nos assistindo pense na sua alimentação, no seu exercício e na sua qualidade de vida, nos seus pensamentos também, viu? Muito bom. A Rose, colocando aqui uma questão importante, você falou aí também da alimentação no processo, né? E ela coloca, né, o que faz ganhar massa, né? Que tipo de alimentos nos dão massa? Rose, muito obrigado pela sua participação. Queria te dizer o seguinte, se a gente pensar que tudo que entra pela nossa boca torna-se parte de nós de alguma forma, Luciano, porque nós temos os alimentos como um grande grupo, então é importante a variedade desses alimentos. Se eu só fizesse uma divisão aqui em 3 grupos, tá, para a gente pensar aí os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os carboidratos são aqueles que nos estimulam, que fazem com que a gente tenha energia, bem simples aí essa explicação. As proteínas fazem essas reconstruções e nós temos os lipídios, que às vezes são tão desprezados, né, mas são importantíssimos, né? A gente precisa de ter massa de gordura também no nosso corpo por vários processos. Desde os processos mecânicos, né, aqueles que a gente faz com que não tenha impacto, até vitaminas que são metabolizadas com a gordura. Então, Rose, é importante que você tenha uma alimentação equilibrada, lembrando que neste processo, Luciano, ou o alimento vai se tornar parte de nós, ou aquilo que o meu corpo não precisar, né, ele entender que não precisa, vai ser eliminado. E aí a gente entra numa outra questão, né, a qualidade desse alimento. Se eu tenho um alimento hoje muito refinado, por exemplo, ele não passa por todos os processos digestivos. Muitas hoje das alergias, por exemplo, vou falar aqui especificamente da alergia do leite, tá? Hoje nós estamos passando tanto pelos refinados, pelos ultraprocessados, que esse alimento já chega ali de alguma forma não reconhecido.
O que acontece? Uma molécula de leite, por exemplo, onde a gente cria as alergias, ela passa pelo intestino onde deveria ser absorvida. Por não ter sido bem digerida, ela entra no nosso sistema. O meu corpo, aquilo que ele não entende como alimento, é o vilão, né? Ele começa a atacar. É quando surgem as primeiras alergias. É um processo aí bastante simples também, mas que faz com que a nossa alimentação, né, tem aquela velha máxima, né, faça do alimento o seu remédio, mas lembrar disso, que aquilo que você come torna parte de você também. Muito bom. A Andréia também parabenizando pelas colocações e falando justamente disso que você tem dito, né, do que comer, da qualidade disso. Ela pergunta de alimentos que retiram massa, né? Por exemplo, hoje a gente come muito ultraprocessado, etc. Isso pode ser um fator também de perda? Sim, Andréia, sim, nós temos que pensar, certo? Vamos falar um pouquinho de rotulagem, ensinar uma coisa bem breve para vocês. Quanto maior o rótulo de um alimento, quanto mais produtos eu tenho nesse alimento, esse alimento é mais ultraprocessado, ele passou por mais processos de conservação, de conservantes, certo? E as datas de validade também, Luciano. Nós temos hoje alimentos que é impressionante como que ele pode ter esse fast line, né? Essa data de validade tão prolongada. E sim, se eu não tenho um alimento natural, vai entrar nesse processo que só vai ser aquela caloria vazia, né? Ele só vai me sustentar, tá? Só vai dar aquela sensação de saciedade e vai fazer com que quando ele passar por esse processo digestivo, esse processo de absorção, eu não tenha, certo, uma qualidade boa de alimento. Se o meu músculo ele precisa desse alimento, o meu corpo vai entender o seguinte: opa, eu não tenho aqui alimento necessário para manter essa massa. E começa a perder a massa muscular também. Excelente pergunta, André. Normalmente, né, e o Igor coloca também uma questão interessante, a gente fala, né, de perda de massa, né, pessoal aí que está no condicionamento físico, nas academias, de ganho de massa, né, e ele coloca justamente isso. Entrei na academia, começo a fazer uma série de ações para ganhar massa, paro de fazer exercício, todo mundo fala do efeito rebote, né, de perder essa massa. Eu posso perder mais do que ganhei por parar a atividade física? Igor, essa pergunta é bastante relativa, né? Lógico que se você parar de fazer a sua atividade de estimular e tiver uma qualidade de vida pior do que você já tinha, com certeza aí você vai diminuir, certo? E vai piorar uma situação do que você partiu. O que é interessante, Igor, você que está na academia, o pessoal às vezes pensa, certo, que levantar grandes pesos é o que vai fazer com que a gente tenha a hipertrofia, que é o ganho da massa, né? Se eu falar de ganho de massa, eu teria que ter ali séries aí entre 75, 80, 85 até 90% talvez de um RM, isso é um teste que se faz, tá? Uma repetição máxima. Quando eu ultrapasso aí os 90%, 90, 95%, eu já estou trabalhando a força. É muito importante se trabalhar a força, tá? Porque uma das grandes perdas que acontecem ali na terceira idade é a perda da força. Mas, Igor, o que acontece muitas vezes? As pessoas elas começam muito intensamente, tá? Dá aquela intensidade, eu vou começar uma atividade física, nós vemos isso em algumas fases do ano, né? Daqui a pouco começa o programa de verão, né, Luciano? A gente sempre fala disso, né? O projeto verão. E depois elas passam ali 2, 3 meses na academia e vão fazer só no outro ano. O que é importante? Ter regularidade. E o que é bom para você, Igor? Se você tiver um tempo de atividade física, lembra lá dos tijolinhos, se essa parede muscular estiver bem consistente e você parar por um tempo, você não está estimulando, você vai perdendo. Só que o ganho quando você volta também é mais rápido, o que a gente chama de memória muscular popularmente, tá? Então, o que é muito importante? Que você faça e mantenha a regularidade, sempre estimulando essa massa. Se você parar e piorar sua qualidade de vida, agora eu consegui, eu cheguei no projeto verão do jeito que eu quero, só o ano que vem, e agora eu vou ter, certo, vou me alimentar de ultraprocessados, vou chutar o balde. Lógico que você vai ter uma qualidade de vida pior, vai ter um acometimento de massa de perda maior do que você poderia, e quando você voltar, por pior que seja, você ainda vai ter uma resposta muscular, mas não vai ser tão boa quanto se você manter uma regularidade dos seus exercícios, Igor. Muito bom. E é isso, né? Porque também tem aquela coisa, muita gente tem fluxo, né? Uma hora empolga, fica direto na academia, depois para, né? E vai gerando um efeito que para o organismo é complicado também, né? Muito complicado, Luciano, porque dentro da própria periodização, nós temos a adaptação, tá? O corpo está em constante adaptação.
qual que é aí a dinâmica de uma atividade? Eu tenho uma linha que a gente chama de homeostase, que é quando o meu organismo está em equilíbrio. Eu dou um estímulo, a partir daquele estímulo eu busco uma supercompensação. Busco que o meu organismo se adapte, que a minha massa muscular se adapte. Aí eu tenho essa adaptação, eu tenho que passar por um próximo passo, tá? E isso é gradativamente. O que o pessoal faz? Vai na academia, naquela intensidade muito grande, consegue os primeiros resultados e aí para. Quando para, certo? Voltar para a atividade, a gente comenta muito isso, voltar para uma atividade, Luciano, muitas vezes é muito mais complicado do que quando você começa. Porque você volta, você já partiu de um resultado que você tinha. E você quer buscar aquele resultado rapidamente. Então é importante que você sempre se mantenha estimulando. Essas intensidades para o organismo, elas são muito ruins, porque eu jogo grandes intensidades e já falei do estímulo e resposta, a gente tem que dar uma resposta depois de um estímulo. Se esse estímulo é muito grande, eu não consigo reagir a ele. E aí, gradativamente também, eu vou piorando organicamente, sobrecargas renais, sobrecargas cardíacas, a gente pode ter aí até, Luciano, como o coração também é um músculo, até aumento desse músculo cardíaco por excesso de exercício. Perfeito. Então, por isso que, como a gente sempre fala, né, equilíbrio, a coisa bem dosada é muito melhor do que qualquer exagero aí. Sem dúvida nenhuma, né? Manter esse caminho do meio e entender, porque o melhor feedback é aquilo que você está sentindo realmente. Por mais que a gente tenha uma planilha de treinos, eu elaboro uma planilha de treino, por mais que eu pegue você agora, Luciano, e faça grandes avaliações, te prescreva um exercício, nada melhor do que o seu feedback. Porque isso vai depender das horas de trabalho, da regularidade do seu sono, da sua hidratação, da sua alimentação. Então, existem outros fatores que perpassam aquela planilha de treinamento. Então, é importante feedback também, professor, aluno, para que sempre se entenda e otimize esse treinamento. Gabriela, colocando uma questão, ela disse que teve que parou de fazer exercício por um problema no joelho, né? E notou isso, a perda de massa. Ela pergunta se recursos como estimulação russa são interessantes. Gabriela, muito boa pergunta também. E vamos explicar o que é estimulação russa também para quem está em casa. Certo? Eu tenho algumas estimulações, certo? Que elas são feitas de maneira indiretas. Elas são feitas por, às vezes, estímulos de choque e tudo mais. É importante, tá? A gente começar, é até um procedimento. Dentro da fisioterapia, a gente tem algumas estimulações que elas vão acontecer desta forma, tá? O que seria muito importante, Gabriela, que você, primeiramente, avaliasse a sua lesão, entendesse o que aconteceu aí, passasse por um processo de reabilitação, aí nós vamos falar com os nossos colegas fisioterapeutas, né? E entender o que aconteceu, a partir da reabilitação, integrasse sim a atividade física. O pessoal às vezes pensa, Luciano, que porque, principalmente joelho, ombro, que são aí segmentos corporais, que se a gente lesiona, caramba, vai dar trabalho depois. Por quê? Porque eu faço exercícios de peitoral, dorsal, que depende do ombro. Se a gente pensar, né, a gente fala de membro inferior, mas o nosso joelho é uma articulação que ela é uma dobradiça. Eu faço extensão e flexão, certo? É o quadril que faz a abdução e adução. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma lesão, eu falo, poxa, eu não vou poder ir à academia. Mas existe um tipo de contração, que é a isometria, que eu vou lá, faço uma estimulação e seguro aquele peso. Eu estou estimulando a minha massa magra, também a minha massa muscular. Então, o que é importante, Gabriela? Que você avalie a sua lesão. Sim, a estimulação russa ela é muito boa, mas que ela seja associada também, porque vai chegar um ponto que você vai ter que aumentar essa estimulação aí, e aí você precisa mesmo da sobrecarga de exercício. E a Regina colocando, não é, a gente falou um pouquinho de alimentação, e ela pergunta a respeito de suplementos, na questão aí da massa muscular. Faz de fato a diferença ou só quando de fato a pessoa não está conseguindo aquilo do alimento normal? Luciano, nós temos duas vertentes básicas aqui, tá? O suplemento, como o próprio nome diz, é para suplementar a alimentação, tá? Em alguns modelos, em alguns programas, eu preciso do suplemento, tá? Até para preservação da massa muscular. Porque às vezes é humanamente possível que você tenha uma ingesta, né? Os atletas, aí, quem tem um treinamento um pouco mais avançado, é bem difícil manter aquela quantidade, volume de alimentos, aí eu preciso do suplemento. Um suplemento hoje que é muito estudado, aliás, é o suplemento mais estudado, é a creatina.
E a creatina, ela ajuda neste processo anticatabólico, né? Ela ajuda na preservação da massa magra também, além de funções cognitivas. Então, há um suplemento que ele é necessário, eu posso fazer essa introdução. Eu indicaria creatina para todo, até como nutricionista, para todas as pessoas. Para as crianças também, uma quantidade, lógico, avaliada, mas também, porque a creatina, além dos estudos consolidados, ela traz um monte de outros benefícios, até para quem não é praticante de atividade física e de exercício. Mas alguns suplementos, hoje a gente tem um advento muito grande dos suplementos proteicos, tá? Muito, mas muito grande mesmo. E muitas vezes a própria alimentação consegue suplantar, ou seja, consegue dar esse suporte proteico. E nós sabemos que, assim como todos os exageros, a proteína, quando ela está em excesso, ela pode trazer sobrecargas, em específico sobrecarga renal, tá? Entre cálculos, a sobrecarga da proteinúria, a creatinina, certo? Que são aí elevados, e isso trazem sobrecargas em um órgão que é importantíssimo, que faz a filtragem que são os rins. Então, Regina, sim, o suplemento ele é importante, desde que ele sirva como aporte. Alguns, como a creatina, são necessários, outros são dispensáveis. Uhum. E por isso que também tudo isso e a escolha tem que ser acompanhada de exames, né? Tem necessidade? Maravilha, né? Não tem? Sim, Luciano, eu tenho exames bioquímicos, lembrando que o exame bioquímico também ele é uma fotografia daquele momento, né? É importante que eu tenha um acompanhamento sempre, mas sempre mesmo de um profissional habilitado, tá? Essa questão da cultura, o que serve para uma pessoa não serve para outra. Mesmo os programas alimentares, acontece bastante, Luciano, principalmente naqueles programas para as pessoas que têm mais sucesso, né? Então, apareceu alguém ali na clínica, a gente faz a prescrição, depois de uma grande avaliação, anamnese, entrevistas, acompanhamentos, aquela pessoa está 6 meses fazendo um programa alimentar, sendo monitorada por mim ali na atividade física, tomando os suplementos corretos, e aí ela consegue o resultado. Aí aparece a vizinha e fala assim, ó, o que você está comendo? Como se todo o processo, né, não fosse só alimentação. Então, assim, é uma grande cadeia, certo? Uma grande consequência de coisas que vão sendo ali introduzidas. E o primeiro passo de tudo isso é que você entenda a sua necessidade, tá? Entenda aquilo que você precisa realmente. E isso é individualizado, Luciano. Existe um princípio também científico chamado individualidade biológica. E se, hipoteticamente, eu tivesse ali gêmeos univitelinos, tá? Vivendo sobre as mesmas condições, mesmo nesse caso eu teria diferenças fisiológicas entre eles, porque eu tenho uma individualidade. Cada pessoa responde de uma forma a um alimento. Você pode notar aí na sua família que existem alimentos que as pessoas comem e elas se sentem extremamente bem, outros alimentos que não vai fazer bem para todo mundo. Então, não existe um alimento que sirva para todos e nem um alimento que seja dispensável para todo mundo. Depende da necessidade de cada um, depende da individualidade biológica. A Maria José perguntando, Sérgio, né? Terceira idade, né? Ela pergunta se a perda de massa tem alguma relação com queda de imunidade. Sim, Maria José, excelente pergunta também, porque conforme eu vou perdendo esse tecido nobre, meu corpo vai ficando mais fragilizado. E o contrário também acontece, viu, Luciano? Toda vez que eu sou acometido aí por alguma patologia, por alguma doença, principalmente essas virais que vêm em algumas épocas do ano, eu noto que o que acontece com o meu corpo? Ele tem que ter um fator que a gente chama de fator injúria, né? Que é o fator que o meu corpo tem que brigar contra aquele vírus. E se eu não tiver com uma massa preservada, se eu não tiver uma boa massa muscular, eu vou ter realmente uma frequência maior dessas doenças. Nós notamos isso até por pesquisas, Luciano, que traz uma relação muito bacana para a gente exemplificar, que eram as reações da vacina relacionada à massa muscular e quais eram ali os benefícios. E notou-se por essas pesquisas que aquelas pessoas que tinham a massa muscular mais preservada, elas tinham maior resistência também. Então, sim, Maria José, tem uma coerência muito grande. Se eu tenho uma massa muscular menor, eu estou mais exposto, né? O meu corpo tem menos aí, potência para brigar contra os acometimentos que são gerados aí pela imunidade.
E é por isso que eu preciso trabalhar os dois, né? Porque um vai ajudar o outro. Sim, certo? Esse equilíbrio, certo, de ter uma boa massa muscular faz com que eu tenha também uma resistência maior às diversas patologias aí. Principalmente, Luciano, a gente entende muito por que lá na terceira idade é tão perigoso que se tenha, por exemplo, agora H1N1, né, que está muito evidente, porque eu tenho uma massa já com sarcopenia, ela já está aí em declive, então eu preciso de me preocupar muito com isso e preservar. Para você que está nos assistindo, independente da sua idade, independente de qual seja a sua limitação, faça esse estímulo de massa muscular, porque é a grande poupança da vida, né? Seguindo a isso, a gente vai falar um pouquinho também, tem a osteopenia, tem os acometimentos também ósseos. E se a gente pensar que, bem grotescamente, Luciano, eu tenho ali, muitas vezes, um músculo inserido no osso, o estímulo ósseo também acontece por causa da massa muscular. Um depende do outro aí, e de fato, né, a gente acaba vendo isso. O quanto com a idade, se não se faz esse banco, como você colocou aí, ou não se começa a trabalhar, né, o quanto que o corpo declina. Sim, vamos colocar uma cadeia aqui de duas situações, Luciano. Ao envelhecimento e eu começo a perder massa muscular. Como eu começo a perder massa muscular, eu não estimulo mais essa massa muscular, que faz com que cada vez mais a minha independência, a minha autonomia caia também. Eu caminho menos, tenho menos vontade de fazer exercício. Isso faz com que cada vez mais eu fique exposto às patologias, às doenças, e tudo faz com que cada vez mais a inatividade aconteça. Se eu estimulo, chegou o envelhecimento, chegou a terceira idade, eu estimulo essa massa magra, eu aumento a massa muscular, crio mais resistência, estou menos exposto às doenças, como disse a Maria José, isso faz com que eu tenha mais qualidade de vida. Você imagina hoje uma pessoa que ela tem uma queda. Nós vamos falar dos idosos caidores, aqueles idosos que caem devido à sarcopenia. Se perder a autonomia, perder essa independência, olha como a qualidade de vida já decai e aí, muitas vezes, Luciano, nós temos até processos aí de óbito com essas quedas, porque o corpo não consegue mais reagir pela inatividade, porque não tem mais massa, não tem mais essa potência para fazer essas reconstruções. Vou aproveitar uma pergunta aqui similar, conjunta aqui, do Rogério e Dona Cacilda, né? Consumo de sal ligado a essas questões, né? Sal é um aliado, não é? O sódio, né? Ele é importante no nosso organismo por causa dos equilíbrios ali hidroeletrolíticos que eu tenho que ter. Nós temos hoje suplementos, certo? Os suplementos aí para os corredores que têm sódio. Mas eu tenho que pensar também neste consumo, Luciano. Hoje o consumo de sal ele é muito grande. Nós temos também uma pesquisa muito bem consolidada sobre o nosso consumo de sal aqui, certo? No Brasil e os países americanos. E se reduzíssemos 4 gramas do nosso consumo de sal em média, nós teríamos metade dos eventos cardíacos. Então imagina, o nosso consumo hoje é em média de 12 gramas por pessoa, que é muito alto, tá? Se eu conseguisse reduzir esse consumo para 8 gramas, eu teria metade dos eventos cardíacos. As pessoas morreriam, a metade das pessoas não morreriam por eventos cardíacos só por essa redução de 4 gramas. E se você pensar que é 4 gramas, certo? É uma colherinha muito pequenininha de sal. Mas é um vilão que se a gente não prestar atenção, certo? Ninguém tropeça aqui em montanha, né? A gente tropeça são nas pedrinhas. Então são essas pequenas coisas que a gente não presta atenção que faz com que também a gente tenha aí grandes prejuízos na nossa vida, Luciano. Serve para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, quais são os caminhos? Bom, eu estou nas redes sociais com o Sérvio Bucioli, tenho também hoje um Instagram profissional que é o Oficina do Corpo Oficial. E para você que quer fazer um bate-papo, 16 99127 9331 e também, atualmente, eu atendo lá na Academia Arena, tá? Se quiser passar lá também para até fazer uma aula experimental, mandar um abraço aí também para a Natália e para o Yuri, vai lá, faça uma aula experimental comigo, vou ter uma satisfação muito grande de te receber ali também. Sérvio, gratidão pela participação conosco, fica sempre o convite aqui para participar do programa. Luciano, eu que tenho que agradecer, tá, para a gente poder estar sempre exercitando as ideias aí, alimentando o conhecimento, agradecer ao programa, agradecer a você que nos assistiu, porque sempre mesmo a satisfação está aqui e compartilhar os conhecimentos com vocês.